Hello, hello, hello! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É o Roy, o Deus que te vê e o Deus que me vê. E aqui, você já sabe, é o teu lugar. Hoje é dia de faxina. Se você chegou até esse vídeo, é porque Deus deseja chamar a tua atenção para essa importância. Faxina. Quem nunca? Você se lembra a última vez que você fez aquela faxina? Sabe aquela faxina que a gente move sofá, move os móveis de lugar, limpa a guarda-roupa, limpa o armário da cozinha, joga coisas fora que não prestam mais ou fazem pequenas doações? E aí eu quero fazer um paralelo aqui dessa faxina física de uma casa e a faxina espiritual que todos nós temos que fazer. E Deus está nos chamando para isso. Tempo de limpar e tirar fora o que não presta. Sim, porque tem coisa que não presta, gente. Tem coisa que a gente coloca na nossa vida que não presta. Vou ler para vocês Josué 7, versículo 13. Diz assim: levante-se, santifica o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas. Olha que palavra. Olha que palavra. Levante-se e santifique-se. Ou seja, hoje é dia de faxina. Hoje é dia de levantar e limpar a casa. Amém? O texto aqui, ele fala que o povo de Israel, ele perdeu uma guerra. Por quê? Eles não sabiam por quê. E muitas vezes você está levando uma vida conturbada e você se pergunta, mas por quê, gente? Eu faço tudo certinho. Mas não é questão de fazer tudo certinho. É questão de pedir discernimento para o Espírito Santo. O que nós temos colocado na nossa vida, que são coisas condenadas, coisas que nós não deveríamos estar tocando, coisas que nós não deveríamos estar nos associando. E aqui o texto fala que Josué, ele clama ao Senhor. E aí o Senhor fala: levanta-se e santifica. Fala para o povo se santificar, ou seja, limpar, se limpar. Então hoje eu tô chamando a atenção de vocês para isso, pra gente fazer uma faxina, porque é hora de fazer faxina. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, vamos lá. Adoro perguntas. Olha para tua casa, ou olha para o seu redor. Só. De 0 a 10, que nota você daria? De 0 a 10, que nota você daria? Saiba que a bagunça e a sujeira na sua casa é o reflexo do seu interior. Você é do tipo que deixa a louça para amanhã? Para limpar amanhã? Saiba que a pia suja, a pia, aquele montão de louça, também tem relação com a bagunça que você está acumulando dentro de você. Já parou para pensar nisso? Eu costumo observar muito, né? Principalmente quando eu entro numa casa. Ou em um ambiente que eu sei que é daquela pessoa. Porque o ambiente, ele fala muito daquilo que a pessoa é, de como a pessoa está organizada internamente. Em Mateus 23, 26, fala assim: hipócritas, limpa o interior para que o exterior esteja limpo. Então aqui Jesus advertindo para que a gente limpe o nosso interior. E muitas vezes nós fazemos o inverso, né? Nós mantemos a casa impecável, mas o interior está sujo. Ou muitas vezes a casa está suja porque já é o reflexo daquilo que está no nosso interior. Então uma casa de acumuladores, você pode sondar a vida emocional daquela pessoa. Provavelmente é uma pessoa depressiva, uma pessoa que você vê que está acorrentada, está em cadeias, né, espirituais, mentais, e isso reflete no físico.
Uma outra pergunta, você deixa entrar tudo na tua casa? Ou você tem algum filtro? Nós temos que pedir muito discernimento para o Espírito Santo, para aquilo que nós deixamos entrar na nossa casa. Muitas vezes as pessoas entram na nossa casa e a gente não tem aquela malícia, né? Não vou falar malícia, mas o discernimento de entender que aquela pessoa, ela não está entrando com boas intenções. Ela está entrando para minar, para colocar ali um olhar de inveja, para ver aquilo que você tem. Números 11:4 diz que o povo começou a murmurar pedindo carne a Moisés. Olha que interessante. O povo tinha um maná vindo de Deus. Então você tem a providência de Deus. Mas em algum momento você começa a murmurar e falar, não está suficiente não. Por quê? Porque com quem você está se associando, com quem você está andando, são pessoas que muitas vezes não temem o Senhor. E não estão debaixo da aliança de Deus. E aí o que acontece? As pessoas começam a influenciar, e foi isso que aconteceu com o povo. As pessoas, os estrangeiros, né? As pessoas que estavam, o populacho começou a influenciar o povo, falou assim, que maná que nada, gente, a gente quer carne, porque lá no Egito a gente tinha carne, comia carne. Mentira, né? Comia carne, comia do bom e do melhor, então a gente quer isso. Aí o povo de Deus começou a murmurar, isso foi um pecado. E muitas vezes a gente quebra, como diz o texto aqui em outros versículos, quebra a aliança com Deus, por influência de olhar o coleguinha, por influência de um programa televisivo, por influência de uma música. Eu nem quero entrar, gente, no patamar das músicas, porque as músicas, as pessoas colocam lá dentro de casa, acham que estão bombando, mas essas músicas estão trazendo malignidade, estão invocando demônios, ou muitas vezes são consagradas a demônios. E usam palavras que você acha que não tem nada a ver. E aí depois você não sabe, porque o seu filho, a sua filha está tendo assolação à noite, né? Sendo assolados à noite. Eu tenho uma experiência de uma cliente minha que eu chegava na casa e aí tinha uma cadeira na porta do basement. Aí um dia aconteceu isso, 2 dias, aí eu falei, vou perguntar, né, gente, o que tá acontecendo? Aí eu perguntei pra mãe, né? Olha, eles vão ver na cadeira aqui, não sei o que. Aí ela falou, porque meu filho falou que tá vendo fantasma. Aí na hora, bate as panelas. Falei, demônio, bate em retirada, em nome de Jesus. Mas eu fui ver o menino. Não sai do videogame, com aqueles monte de demônio ali. Livros, é livro que você vê na capa do livro. Nos títulos dos livros. Um monte de invocação de demônio. Legalidade. Como não vai ter acesso? Tem, o diabo vai e se mete ali. Por quê? Porque houve uma abertura. Assim como no texto que a gente lê. Né? O povo, a gente muitas vezes inocentemente traz para dentro da casa. Por isso que hoje é dia de faxina. Hoje é dia de você olhar e ver que tipo de música eu tô ouvindo dentro da minha casa. Os livros, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa inocente. Uma vez eu ganhei um quadro, era de uma igreja o quadro, uma igreja antiga e tudo mais. Aí eu coloquei, né? Achei bonitinho, coloquei na sala. Aí tô almoçando, eu olhei o quadro. Aí eu falei, gente, que quadro é esse? Aí eu olhei e alguma coisa me chamava a atenção. Quando eu fui olhar, peguei o quadro, olhei um pouco mais perto, nas janelinhas da igrejinha lá do quadro, tinham sombras. Falei, isso é demônio, gente. Casca fora isso aqui. Sai, Satanás. Joguei o quadro fora. Mas o que é isso? Deus vai nos dando discernimento. Falar, ai, Graça, você é exagerada. Não é exagero, não. Não é exagero. Né? As coisas espirituais muitas vezes são loucuras para quem não tem entendimento. Mas quando você se depara com uma situação de opressão, você vai ter entendimento, vai falar assim, olha, não é que aquela Grazi tinha razão. Não é que depois que eu comecei a ouvir essa música, todo domingo colocar essa música na minha casa, começou a bagunça, meus filhos perturbados. Por quê? Influência da música. Amém? Então, vamos vigiar, vamos limpar a casa. Amém? Não vamos ser inocentes e trazer para dentro do nosso lar coisas consagradas a demônios. O tempo de Deus hoje é o que? Levanta
e se santifica. Alguns meses atrás, eu ouvi o Espírito Santo falar assim, limpa a casa. Falei, ok, vou limpar a casa. Se não, limpa a casa é tirar coisas, é jogar coisas fora. Aí eu preparei um saco de lixo. No final, foi uma semana limpando a casa. No final, porque eu deixei o saco de lixo aberto, para quando o Espírito Santo fosse me mostrando o que eu precisava jogar fora, eu já colocava. No final da semana, eu tinha 3 sacos de lixo. Eram roupas de doação, porque aqui é muito comum você ganhar roupas. Mas eram roupas de doação, eram objetos. Ai, que bonitinho, tipo um bibelô, não sei o quê. Você não sabe o que tá por trás daquilo ali. Você não sabe que defunto usou aquela roupa. Que obra de Satanás aquela roupa entrou, foi influenciada, foi usada. Amém? E você tá ali, colocando, vestindo e achando que tá tudo ok. E aí eu falava pro Espírito Santo, o que mais? O que mais? Vai mostrando, e coisas que eu nem imaginava, que eu achava que, ai, não, bonitinho, tinha uma influência. Presentes de ex-namorado, né? A gente guarda, né? Porque, ai, saudosismo, né? Joga fora. Isso muitas vezes o seu coração tá amarrado ali, naquele ursinho de pelúcia. Eu tinha um óculos de sol que era de marca, né? Eu falei, não vou jogar fora não, gente. Mas não era sobre o óculos, mas sobre o sentimento que estava amarrado ali. Quando olhava para aquele óculos, quando usava aquele óculos de sol, né? Trazia aquela memória. E que não era boa não, gente. A gente fala, ai, a memória é boa. Não, se fosse boa, tava com a gente, né? Se fosse boa, tava junto. A palavra de Deus fala assim, e deixando para trás as coisas e avançando para frente. O povo de Deus, gente, ó, avança. Nada de ficar com o coração preso no que foi para trás. Ai, Grazi, mas eu ganhei essa blusa do meu ex. Ai, tenho até hoje o cheiro dele. Gente, isso é acorrentamento. Você está acorrentado ali naquele passado. Deus tem novo, tudo novo, tudo fresh, como diz aqui no inglês, tudo fresh. Não tem nada antigo, não. Não se apegue. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para que te ensine a limpar a sua casa externa e limpar a sua casa interna. Amém? Glória a Deus. Falei do apego, falei do quadro. Uma coisa, gente, brasileiro tem muito disso. O jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Coisa quebrada. Quebrou, joga fora. Ai, Graça, mas eu não posso jogar fora, vou consertar. Se você comprar a peça nova e colocar, ok. Mas não arremenda, não fica com aquela coisa mal colocada. Isso é espírito de escassez. Isso vai trazer para tua casa um espírito de miséria. Não fique sobre esse jugo. O diabo, ele costuma mascarar aquilo que é ruim como se fosse bom. Não fique com coisa velha. Joga fora. Não fique com coisa quebrada. Quebrou, ou você conserta da forma como tem que consertar, ou você joga fora. Não fique com coisas que vão trazer malignidade para tua casa. Amém? Porque o teu Deus é o Deus do ouro e da prata. Não fica com espírito de miséria, de escassez, de necessidade, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. E Ele está te esperando. Você chamar, você clamar, você buscar, você se alimentar dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão lindo que quando a gente se achega a Ele, até a forma de você se alimentar, Ele muda. Deus mudou a minha forma até de me alimentar. A gente às vezes come, vou falar igual um animal, né? Quer comer de tudo, como se fosse morrer amanhã. E mesmo que fosse morrer, a gente vai dar trabalho lá
na hora da necrópsia para poder limpar o bucho, porque tá cheio, tá cheio. Gente, não faz isso, meu Deus do céu. A palavra fala tudo com decência e ordem. Deus, Ele pede pra gente se santificar, pra gente ter um corpo que glorifique a Ele. Nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo físico é a nossa casa também. Então nós devemos nos cuidar, nós devemos estar atentos o que nós comemos. Tem muita gente adoecendo porque come mal. Você acha que Deus se agrada disso? Deus não se agrada disso. Muitas vezes você pega uma doença ou adquire, né, uma doença por um mau hábito, coisa que você deveria ter se atido. Isso é um pecado, né? Isso não procede de Deus, porque Deus deu discernimento para você se alimentar bem, para você ter discernimento com o que é aquilo que você deve ingerir ou não. Então, peça a Deus sabedoria. Vai num restaurante, vai comer na casa de alguém, ora antes. Principalmente restaurante, gente, você não sabe quem que tá lá por trás do restaurante, quem que tá lá. Às vezes a pessoa tá toda revoltada da vida, fazendo aquela comida com uma raiva, com um ódio, jogando malignidade naquela comida. E você come, se você não consagra o Senhor, pedindo ao Senhor que elimine toda a obra de feitiçaria, de bruxaria, de qualquer malignidade. Você não ora, você simplesmente esquece. E nós temos que orar em todo o tempo. Em todo o tempo, vigiai, a palavra fala, vigiai e orai, amém? É tempo de limpar a casa, é tempo de fazer uma boa faxina, é hoje, o tempo é hoje, o tempo é agora, amém? Deus não habita na sujeira e Ele te chama para hoje limpar a tua casa. Vamos orar? Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos chama, levante e santifique-se, e nós, Senhor Jesus, estamos nos levantando e nos santificando, Deus. Nós entendemos, ó Deus, que a tua palavra nos chama para viver, ó Deus, uma vida de limpeza, Deus. Em nome de Jesus, abre os olhos, Senhor Jesus, da nossa vida, do nosso espírito, para que nós possamos, Senhor Jesus, eliminar do meio de nós, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, toda e qualquer influência das trevas, em nome de Jesus, Senhor Jesus, nós liberamos, Senhor Jesus, agora uma palavra profética, Pai, uma palavra, Senhor Jesus, que o teu povo ande em liberdade, que quebre, Senhor, em nome de Jesus, toda corrente, toda amarradura, tudo aquilo, Senhor, que tem deixado o teu povo cego, meu Deus, e que o teu povo, Senhor Jesus, seja iluminado com a luz do Evangelho, com a luz da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Muito obrigada, se você acompanhou aqui, não se esqueça, você é visto, você é conhecido e você é profundamente amado por Deus, amém? Não se esqueça, se você gostou, deixe o seu like, compartilha, nos segue, né, nas redes sociais. Nós temos aí todos os dias, na parte da manhã, né, matinal, saindo o Eu Profetizo. Você pode profetizar, né, através de uma oração todos os dias, uma palavra de vitória, uma palavra de vida sobre a sua vida. E nós estamos também aí entrando em outubro com outro lançamento, que é a Palavra da Noite, que é uma devocional, que é uma grande bênção. Então eu convido todos vocês em nome de Jesus. Gente, beijo no coração. God bless you. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Bye!